tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e juntos, hoje vamos aprender um pouco sobre proporcionalidade. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 7º ano do ensino fundamental anos finais. Trabalha a habilidade de resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. E tem como objetivo compreender as variações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. E pessoal, não se esqueçam de marcar agora a sua presença aqui na TV pelo QR Code que aparece na tela. Vamos lá? Agora que já passei as informações, nós podemos começar. Vamos imaginar uma situação comigo. Pedro foi no supermercado com uma certa quantidade de dinheiro para fazer a compra do mês. Para não ficar perdido com o valor da compra, ele organizou uma tabela com o preço de alguns produtos. Vamos observar uma dessas tabelas? Nessa tabela construída por Pedro, podemos ver que ele anotou a quantidade de pasta de dente e também o preço pago, como podemos observar na primeira linha da tabela. Observamos então que se ele compra 2 pastas de dente, ele vai pagar R$ 4,40. Se ele comprar, por exemplo, 5 pastas de dente, ele vai pagar R$ 11. Observe que quando Pedro mudava a quantidade de pastas de dentes, o preço final também muda. E você sabe por que isso acontece? Bom, isso acontece pois temos duas grandezas proporcionais. Mas, professora, o que é isso? É o que nós vamos aprender agora. Primeiro, vamos começar relembrando o conceito de grandeza. Em matemática, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado. E não podemos confundir grandeza com o objeto em si. Grandezas são as medidas que podemos retirar deles, ok? Por exemplo, na tabela que vimos de Pedro, as grandezas são a quantidade de pasta de dente e o preço total. Observe que a grandeza não é a pasta de dente em si, e sim as informações que retiramos dela, que nesse caso foi a quantidade e o preço. Podemos encontrar diversos tipos de grandezas. Medidas como largura, peso, distância, velocidade e muitas outras são consideradas grandezas. As grandezas são proporcionais quando elas variam em uma mesma razão. Vamos analisar novamente a tabela de Pedro para entender melhor? Vamos lá? Vamos observar as linhas em destaque na tabela. Na primeira linha, observamos que com uma pasta de dente, ele paga R$ 2,20. Já na outra linha em destaque, observamos que se ele compra 4 pastas de dentes, ele paga R$ 8,80. Agora, vamos analisar o que está acontecendo? Observe que ele saiu de uma pasta para 4, ou seja, a quantidade que ele comprou foi multiplicada por 4. Veja que aconteceu o mesmo com o preço da pasta de dente. Ela também quadruplicou o preço. Por isso, nós podemos dizer que essas grandezas são proporcionais, pois variam em uma mesma razão. Lembrando que razão é a divisão entre duas grandezas. Por isso, para encontrar a razão, podemos escrever a relação entre as grandezas usando uma fração. E a razão vai permitir comparar as duas grandezas. Vamos colocar em prática aqui o que aprendemos? Veja, Dona Maria estava anotando a quantidade de ovos que ela precisa para fazer bolos. Observe a tabela que ela construiu. Agora, me responda, quais são as grandezas estudadas? Nesse caso, as grandezas estudadas são os números de bolos
e o número de ovos. Agora vamos escrever a razão entre os números de bolos e ovos que estão representados na tabela. Ao analisar a primeira linha, nós vemos que para fazer um bolo, ela precisava de 2 ovos. Por isso, escrevemos a razão 1 está para 2. Agora é com você. Escreva a razão de números de bolos e ovos das linhas em destaque. Lembre-se de simplificar a fração se for necessário, ok? E aí, você conseguiu descobrir as razões? Vamos conferir? Para fazer 2 bolos, ela precisa de 4 ovos. E assim, escrevemos a razão 2 está para 4. Simplificando, encontramos 1 está para 2. Viu como foi fácil? Escreva a razão entre o número de bolos e ovos da última linha agora. Muito bem! O mesmo vai poder ser feito com a última informação. Se ela quiser fazer 3 bolos, ela vai precisar de 6 ovos. Então, temos a razão de 3 está para 6. E simplificando, encontramos 1 está para 2. Observe que em todas as situações, a razão entre as grandezas foi a mesma. Por isso, dizemos que elas são grandezas proporcionais. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou a sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na tela e marque sua presença. Vamos continuar? Você sabia que as grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Não? Então, é isso que vamos aprender agora. Fique ligado aí. Vamos começar observando uma situação. Gabriel estava ajudando o professor a organizar as notas das provas de uma turma. Para facilitar, ele resolveu anotar a quantidade de acertos de cada estudante e a nota que cada um tirou. Veja a tabela que Gabriel construiu. O estudante que acertou apenas uma questão na prova tirou nota 2. Quem acertou 2 questões tirou nota 4. E, por exemplo, só tirou nota 10 o estudante que acertou as 5 questões. Observe que quando o número de acertos aumenta, a nota do estudante também aumenta. E o contrário também é válido. Se ele acerta um menor número de questão, as suas notas também diminuem. Podemos observar na primeira tabela que quando o número de acertos dobrou, a nota também dobrou. O mesmo pode ser observado na segunda tabela. Quando o número de acertos quadruplicou, o mesmo aconteceu com a nota. Por isso, essas grandezas são diretamente proporcionais. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento em uma delas gera o mesmo aumento na outra grandeza, ou quando uma diminui e a outra grandeza também diminui. Por exemplo, quando o número de acertos triplicou, a nota também triplicou. Mas se a grandeza for reduzida a 1/3, o mesmo deve acontecer com a outra grandeza, ok? Agora observe comigo essa situação. Gustavo estava curioso para entender por que cada um da sua família leva um tempo tão diferente para fazer o caminho da sua cidade até a cidade dos seus avós, que fica a 600 quilômetros de distância. Então, ele resolveu anotar a velocidade e o tempo que cada um levou para fazer essa viagem. Com a tabela, nós conseguimos descobrir que o avô de Gustavo andava a uma velocidade média de 60 km por hora e, por isso, demorou 10 horas. A mãe dele já andava mais rápido, a uma velocidade de 100 km por hora e, por isso, ela demorou 6 horas para fazer o trajeto. Já o pai do João
viajou a uma velocidade média de 120 km por hora e demorou 5 horas. Bom, agora que acabamos de fazer a leitura da tabela que Gustavo construiu, eu quero que você preste muita atenção na velocidade e no tempo de cada situação. Você consegue me dizer o que acontece com o tempo quando a velocidade aumenta? Pensa aí. E aí, conseguiu observar? Nessa situação, quando a velocidade aumenta, o tempo da viagem diminui, não é mesmo? Como podemos observar no caso destacado com as setas, quando a velocidade dobra, o tempo reduz pela metade. E você por um acaso sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Nós consideramos duas grandezas inversamente proporcionais quando, assim como a anterior, elas variam juntas na mesma proporção. Quando uma medida aumenta, a outra diminui, a relação de proporcionalidade é chamada de inversa. Vamos entender melhor com um exemplo? Vamos lá? Vamos observar a velocidade do avô e do pai de Gustavo. O pai de Gustavo andava com o dobro da velocidade, já que 60 vezes 2 é igual a 120. E olha só o que aconteceu com o tempo gasto. Ele caiu pela metade, ou seja, 10 dividido por 2 é igual a 5. Ou seja, nesse caso, as duas variam com uma mesma proporção. Mas enquanto a velocidade ela foi multiplicada por 2, o tempo foi dividido por 2. Vamos colocar em prática o que vimos até aqui? Chegou a hora das atividades. Em cada situação, determine se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para facilitar o seu controle com prazos de obras, o engenheiro Marcos ele organizou uma tabela com as informações de números de funcionários e dias para terminar a obra. Observe a tabela e determine se as grandezas, números de funcionários e os dias são diretamente ou inversamente proporcionais. Com os dados da tabela, podemos ver que quando ele aumenta o número de funcionários, o número de dias para terminar a obra diminui. Ou seja, quanto mais funcionário trabalhando, menor é o tempo da entrega. Assim, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, ok? Vamos para a próxima? João estava acompanhando o tempo que uma mangueira demorava para encher uma caixa d'água. Observe a tabela que ele construiu e descubra se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, vocês conseguiram? Essa foi fácil, né? Quanto mais tempo a torneira fica ligada, mais cheio o balde fica. Podemos ver que em 15 minutos, a caixa d'água já tinha 50 centímetros da altura cheia de água. E com 45, 150 centímetros já estava cheio. Observamos que quando o tempo aumenta, a altura também aumenta. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Ah, pessoal, última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua presença, aponte o celular para o QR Code que aparece na tela, pois nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós aprendemos sobre proporcionalidade. Vamos retomar o que aprendemos? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e contado. As grandezas são proporcionais quando elas variam em uma mesma razão.
Duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando um aumento em uma gera um aumento na outra grandeza, ou quando uma diminui e a outra grandeza também diminui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, assim como na anterior, elas variam juntas na mesma proporção. Porém, a relação inversa significa que, à medida que uma aumenta em uma dada taxa, a outra vai diminuir na mesma proporção, ok? Agora, que tal você colocar em prática o que você aprendeu nessa aula? Pense em duas grandezas que façam parte da sua vida. Construa uma tabela como as que vimos na aula de hoje e descubra se as grandezas que você escolheu são diretamente ou inversamente proporcionais. Quer uma dica? Você pode escolher, por exemplo, o número de balas que você compra e o preço pago. Use a sua criatividade. Compartilhe com a gente o que você fez. É só apontar o celular para o QR Code que aparece na tela e enviar a sua atividade. A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos.